Sejam bem-vindos ao canal Crescendo em Cristo. Solidão de Joyce Meyer. Dia 9. Como se recuperar da tragédia e da perda. Texto bíblico. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Lucas 4. Versículos 18 e 19. Qualquer que seja o motivo de sua dor e solidão, tenha certeza de uma coisa: o Senhor conduzirá você à plena restauração. Seguramente, Ele lhe fará saber quando você estiver se tornando excessivo ou quando estiver saindo do ponto de equilíbrio, e isto se você mostrar disposição para ouvir a voz do Espírito Santo. É impossível determinar a duração do processo, pois isso depende de cada pessoa e de cada situação. Mas, independentemente do quanto possa durar, haverá um momento em que o Senhor dirá: agora é a hora de levantar-se e prosseguir adiante. Você precisa deixar o passado e terminar o curso que tracei para a sua vida. Eu nunca o deixarei ou o abandonarei. Portanto, seja forte e ousado, corajoso e determinado, e siga avante. Cada caso é único em geral, os primeiros 6 meses do processo da dor são os mais difíceis. Dependendo das circunstâncias, o período pode ser um pouco mais curto ou mais longo. Há muitos fatores diferentes envolvidos em cada situação. 1. A perda repentina. Se uma pessoa lutar contra uma doença por um período prolongado, com o passar do tempo, a família vai se preparando mental e emocionalmente para a sua possível partida. Entretanto, se a morte for súbita e inesperada, a perda pode ser extremamente traumática e sua aceitação, muito mais complexa e difícil. 2. A presença ou ausência de familiares para apoio e ajuda. Se a morte for de um dos cônjuges, por exemplo, faz uma grande diferença se o casal tem filhos para confortar o cônjuge que ficou. Já no caso da perda de um filho, outras crianças poderão preencher o vazio deixado na casa. 3. A qualidade do relacionamento do casal. Se a união entre os dois era forte, o processo da dor será mais longo e doloroso do que seria se o relacionamento entre os dois não fosse satisfatório. 4. A personalidade do sobrevivente. Isso é especialmente verdadeiro nos casos que envolvem a morte. Algumas pessoas são mais dependentes que outras, e essa característica exige um esforço maior por parte delas para assumir o papel principal e a liderança de sua vida. 5. A profundidade do relacionamento entre a pessoa que sofre e o Senhor Jesus Cristo. Este é um fator crucial. O trauma ou a perda pessoal leva a pessoa a procurar um relacionamento com o Senhor, visando, é claro, ao conforto. Porém, a pessoa que já o conhece também conhece o poder da sua ressurreição, Filipenses 3, versículo 10, em geral, irá recuperar-se muito mais rapidamente do que aquela que não possui um conhecimento pessoal prévio de Jesus ou que tenha desenvolvido apenas um relacionamento superficial com ele. Para ilustrar as várias fases necessárias para a restauração de uma perda ou tragédia pessoal, eu gostaria de falar de 2 casos reais, dos quais tomei conhecimento. Primeiro caso. Esse relato envolve uma mulher cristã que por muitos anos trabalhou ativamente na obra do Senhor. Ela e o marido já estavam casados há mais de 25 anos. Embora fosse um cristão professo, seu marido não estava exibindo o fruto de um relacionamento genuíno com o Senhor. Ele não tratava a esposa como deveria fazê-lo, tampouco o fizera nos anos anteriores. Os negócios ocupavam o primeiro lugar em sua vida. Era um homem egoísta, egocêntrico e, por vezes, até cruel em sua atitude para com a esposa e suas necessidades. Como essa mulher permaneceu firme em sua caminhada junto a Deus, o Senhor despertou nela um desejo especial de orar pelo marido, advertindo-a de que, se ele não se submetesse a Deus, dentro de 6 meses estaria morto. Ela orou e, ainda assim, o homem resistiu às orientações do Senhor. Por causa de sua desobediência, ele abriu a porta para Satanás encurtar a sua vida. Ele morreu de um ataque cardíaco. Embora a esposa tenha sentido o golpe, ele não foi tão doloroso como seria para uma esposa que desfrutasse um relacionamento maravilhoso com seu marido. Deus a advertiu para aquela possibilidade, preparando-a previamente. Seu tempo de recuperação foi incrivelmente curto.
É claro que ela teve de aprender a lidar com alguns assuntos, como a área financeira, por exemplo, mas, em geral, em um tempo relativamente curto, ela foi capaz de se ajustar à sua nova condição e prosseguir com sua vida. Segundo caso. Esse exemplo envolve a minha própria tia. Ela e meu tio se conheceram ainda na infância e se casaram quando ela tinha 15 anos. Ele era um pouco mais velho e foi o primeiro namorado dela. Os dois não puderam ter filhos, e talvez por isso eram muito unidos. Trabalharam juntos na mesma padaria por mais de 30 anos. Os dois faziam tudo juntos, servindo a Deus como parceiros no trabalho do Senhor. Ambos sofreram seguidas enfermidades, por essa razão passaram muito tempo cuidando um do outro. Por vezes, quanto mais duas pessoas têm de fazer uma pela outra, mais significativa e íntima a relação entre os dois se torna. Portanto, meus tios estavam profundamente envolvidos na vida um do outro. Eles se completavam como duas metades e também se divertiam muito juntos, pescando, cozinhando, indo à igreja, etc. Embora meu tio tivesse enfrentado a doença por muito tempo, quando partiu, sua perda foi extremamente dolorosa e difícil para a esposa. À época, ela já sofria de artrite nos joelhos, mas não pôde realizar a cirurgia que seria necessária para recuperar os movimentos em virtude de sua condição cardíaca. Assim, passou muitos anos, depois da morte de meu tio, confinada em sua própria casa, o que só aumentou o seu drama pessoal. Dadas essas circunstâncias, seu tempo de recuperação, na verdade, levou muitos anos. Desejamos um abençoado dia e até a próxima leitura.